Bom dia. Maranata. Amém. Irmãos, vocês não têm noção, vocês não têm ideia da felicidade que é estar aqui nesse local. Quem lembra o que era isso e hoje o que está, Deus seja louvado, amém? Deus seja louvado. Pois bem, as palestras têm como base, a terceira mensagem angélica, E é um tema que eu gosto muito, sou muito suspeito para falar sobre os assuntos que vão estar sendo tratados aqui, porque desde quando, digamos assim, eu me adentrei dentro da verdade presente, foram esses assuntos assim que eles me trouxeram assim para uma vida de consagração maior. Então eu amo realmente esses assuntos. Terceira mensagem angélica, irmãos, ela está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 12. E eu não quero lê-lo. Eu gostaria de convidar a irmã Gabi para que nós cantássemos o Bíblia Melódica, a terceira mensagem angélica. Quem souber pode me ajudar, por favor. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 9 a 12. Deus seja louvado, irmã, muito obrigado, tá? Então, nesse momento em que nós abrimos a palavra de Deus, que nós lemos a palavra de Deus, eu queria convidar, irmãos, vocês, para que nós façamos uma pequena oração de joelhos, e eu quero explicar o porquê. Quando eu estava fazendo essas palestras, vocês não têm noção como eu e minha família nós fomos atacados. Literalmente atacados. Eu tenho certeza que o que está escrito aqui, que o que foi posto aqui, o diabo não quer que seja dito. Mas eu creio no poder de Deus. Deus é maior. Então eu quero clamar agora de novo o poder de Deus e seus santos espíritos aqui conosco. Se você puder, fique de joelhos. Santo, 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 maravilhoso e poderoso Deus, nós aqui como teus filhos, ó Senhor, nos prostramos perante a tua face, perante a tua glória, perante o teu trono de graça, confessando, Senhor, que nada somos e que de ti tudo dependemos. Clamamos a ti agora, ó Senhor, a promessa bíblica de que onde esteja 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estará teu Santo Espírito. Expulsa qualquer potestade maligna, Senhor, que esteja aqui interessada em atrapalhar essa programação. Que apenas teus santos anjos e teu Espírito estejam aqui presentes. E incomoda, Senhor, incessante e constantemente nosso coração, para que possamos entender, Senhor, o que tu realmente deseja de nós. E que tenhamos força, pela graça de Cristo, de fazer toda a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, então, meus irmãos, a uma jornada fantástica, que é a terceira mensagem angélica. O que é a mensagem do terceiro anjo?
Muitos ficam às vezes pensando, imaginando, o que será que é a mensagem do terceiro anjo? Será que eu falar que Jesus está voltando é a mensagem do terceiro anjo? Será que eu simplesmente, de repente, eu entregar um livro, eu vou estar pregando o evangelho? Será que não é algo mais? Será que eu não preciso de algo mais? Ventos Finais, página 199.4, diz: vários me escreveram indagando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. A irmã White, ela fala que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem de justificação pela fé, e vocês não têm noção como eu fiquei feliz de ver as palestras, a palestra do pastor Paulo Cordeiro, desde ontem à noite. Não tem nada mais lindo, irmãos, na Bíblia, do que a mensagem do terceiro anjo, do que a mensagem de justificação pela fé. Porque é a mensagem que busca resgatar o homem do pó onde está. Só que nós temos que entender que a terceira mensagem angélica é a maior advertência já feita a Deus a qualquer ser humano. É uma mensagem de advertência, é uma mensagem de pressa, é uma mensagem de uma proatividade necessária do povo de Deus. Agora, em que consiste essa mensagem? Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta onde? Como que eu sei que a pessoa tem a justiça de Cristo? Se manifesta na obediência de quase todos os mandamentos de Deus, é isso? Todos os mandamentos de Deus. Todos. No início da igreja, a nossa amada Yasde tinha esse conceito aqui com relação à salvação, the way of life, o caminho da vida. Percebam aqui que nós temos, a expulsão de Adão e Eva, Caim e Abel, serviço no santuário. Temos aqui uma árvore com o que aqui, irmãos? Os 10 mandamentos. E aqui nós temos o quê? A cruz de Cristo numa posição, em pé de igualdade com os 10 mandamentos, Jesus, Santa Ceia, e lá no finzinho, a Santa Cidade. Depois de uma certa mensagem que a nossa igreja recebeu, que nós vamos falar mais para frente, o conceito mudou. A mensagem de justificação pela fé, o quadro The Way of Life, ele muda. Temos aqui também, Adão e Eva sendo expulsos, Caim e Abel, lá no fundo, o Egito, o Sinai, caracterizando os 10 mandamentos, o sacrifício, e ao centro do quadro nós temos o quê? O nosso Senhor e Salvador crucificado. Durante um certo momento, a nossa igreja ela tinha uma mensagem, ela tinha um conceito muito legalista da salvação. Depois de um certo momento, este conceito muda e Cristo é colocado, a cruz de Cristo é colocada no seu devido lugar. Mas então, Daniel, logo então, se eu não obedeço apenas um dos mandamentos, então eu não sou justificado, é isso? É isso que você está me dizendo, é isso que a irmã White está nos falando. Por um, eu já não estou justificado. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras. O que está escrito aqui, irmãos? A primeira palavrinha? Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Eu não conheço ninguém, irmãos. Eu não conheço ninguém que crê na vitória sobre o pecado, que pensa diferente disso. Eu não penso em ninguém que crê que você pode vencer e você pode ir para o céu pelas suas próprias obras. Eu não conheço. A fé é a condição única de se obter a justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também o quê? A confiança. Então não é simplesmente fé. Não é simplesmente dizer, Jesus, eu te aceito. Não é só isso. Nós tem que ter algo mais. Muitos concordam que Jesus Cristo seja o Salvador do mundo, mas ao mesmo tempo que se conservam afastados dele
e deixam de arrepender-se de seus pecados e de aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Sua fé é apenas o assentimento da mente e do juízo da verdade. Ou seja, a pessoa diz, eu aceito Jesus. Eu vou na igreja todo sábado. Eu vou na igreja todo domingo, toda quarta. Eu sou dizimista. Eu faço, eu aceito. Mas esta não é introduzida no coração. E como que eu sei? Para santificar a alma e transformar o caráter. Sem transformação de caráter, você não está justificado. Sabe por quê? Tem uma frasezinha que eu falo, que eu gosto muito. A graça que não me transforma é uma desgraça. Se a graça, meu irmão, não te transformou, se você não está no caminho de santificação, e veja bem, essa transformação não é total, não é ela não é do dia para a noite, ela é um caminho, é um desenrolar, é uma carreira, como diz Paulo, é um andar constante. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi uma vez do pastor Alejandro Bulhon, que ele fala que o bebezinho, quando o médico ele tira, né, ele faz o parto, ele pega o bebê na mão, a mãe dele pergunta, como ele está, doutor? E ele olha para aquela criança, não fala, não tem dente, não consegue se alimentar sozinha, não faz nada, depende 100% da mãe e do pai. E o médico diz para a mãe, ele está perfeito, porque ele é um nascido. Agora, durante o seu crescimento, ele vai aprendendo coisas. Esse bebê ele vai crescendo. Ele tira a fraldinha, ele aprende a caminhar, ele aprende a comer sozinho. Você não exige mais de um adulto de 18 anos que ele faça as coisas de bebê. Só que muitos na vida espiritual pensam que estando com 18 anos, ainda tem que usar fraldas. E é desse crescimento que o Espírito Santo está nos falando. Há uma necessidade de transformação, necessidade de uma mudança de caráter. Essa fé leva a seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Tudo é Cristo. Senhor, a roupa que eu estou vestindo te agrada? Senhor, o alimento que eu estou comendo te agrada? Senhor, isso que eu estou fazendo te agrada? Isso te agrada? O meu pensamento te agrada? É assim que tu deseja? É todas as afeições. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. A pessoa que se entrega para a graça, que se entrega para Cristo, minutariamente, ela tem o seu caráter sendo moldado. Muitos de nós temos problemas. Muitos de nós temos graves problemas que nós temos que vencer. Mas nós não somos chamados a vencer todos agora. Nós somos chamados a vencer gradativamente, andando com Cristo. Eu não sou chamado a ser perfeito agora, nesse momento. Eu sou chamado a andar com Cristo e seguir nessa perfeição rumando ao alvo que é Cristo. A fé genuína se manifestará onde? Na igreja. Entregando o livro. Não? Em boas obras. Essas palavras, hoje em dia, elas causam urticárias em muitas pessoas. Ah, mas veja bem a obra, você está sendo muito legalista, irmão, nós não podemos ser legalistas. Tudo é Cristo, é a graça, é a justificação. A fé genuína se manifesta em obras. Isso é muito fácil de entender. Vamos supor o seguinte, eu saio lá do centro de Capitólio, e venho a pé, até aqui, sem camisa, no sol. Como que vai estar minha pele quando eu chegar aqui, irmãos? Eu vou estar bem branquinho ainda? Eu vou estar como? Vermelho e bronzeado, né? Bem escurinho, não vou estar? Por quê? Porque conforme eu ando sobre o sol da justiça que é Cristo, naturalmente eu vou tendo o quê? Transformação. Por que muitas pessoas não têm as boas obras? Não têm as boas obras que são os frutos da fé? Porque elas não andam com Cristo. Não entregam a sua afeição diária a Cristo. Não acordam de manhã e dizem, Senhor, eis-me aqui, muito obrigado pelo dia. O que queres hoje de mim, Senhor? Geralmente é, Senhor, veja bem, eu tenho que fazer isso, isso e isso, está aqui, abençoa. Nós não fazemos o contrário, nós não entendemos que nós somos o soldado. Nós precisamos ouvir do Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Aqui embaixo,
Todo pecado deve ser renunciado como uma coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória. E o crente tem que ter uma experiência progressiva. Você dá um passo, você sobe um degrau, você sobe outro degrau e vai subindo até que você vai andando, galgando de degrau em degrau, até que você alcança a perfeição em Cristo, fazendo continuamente as obras de Cristo. E é pela contínua entrega da vontade, aquilo que o irmão Mauro falou hoje de manhã, é a entrega da vontade. Eu entrego o meu coração a Cristo, pela obediência contínua que se retém a bênção da justificação. Muitos, até mesmo dentro do nosso povo, entendem que pelo simples fato de nós sermos batizados e estarmos dentro da igreja, nós estamos salvos. Muitos estão tratando a salvação como se fosse pegar um metrô, um trem, não sei como que chama lá em comboio. Como se fosse lá em Portugal, pegar um comboio. Pegar um trem, um metrô. A pessoa está lá na igreja, sentada, e ela ouve um som dominical. O Papa foi lá no Congresso Nacional, agora vai vir um decreto. Não veio. Volto e sento no banquinho. Agora trocou o presidente. Não, agora esse agora vem decreto. Estão entendendo? Nós não temos essa noção de que nós temos que reter a bênção da justificação. Nós precisamos entender que nós não somos que nem os nossos irmãos evangélicos, nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Da mesma forma que eu posso estar salvo hoje, eu posso perder a minha salvação amanhã. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Prestem bem atenção no que está em vermelho. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé, não corresponder em suas obras à sua profissão. Precisa traduzir? Precisa de legenda? Não adianta nós irmos todo sábado de manhã, colocarmos o uniforme, né? Terno, gravata, escola sabatina. E vejam bem, eu não sou contra isso, tá, irmãos? Temos que ir na igreja, estudar a escola sabatina. Nós temos que fazer isso. Mas não adianta fazer o rito. Não adianta ter o rito. Se as minhas boas obras aqui dentro, elas não corresponderem com as obras de Cristo. Tiago diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé é aperfeiçoada. Graça é favor imerecido. Nós não somos merecedores da graça, irmãos. É favor imerecido. E o crente é justificado sem qualquer mérito próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que é em Cristo, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecado. Mas conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, não é ele livre para praticar injustiça. Nós não temos autorização para pecar. Não temos. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu ouço alguém falando que nós vamos pecar até o final. Eu tenho uma história, não tenho tempo aqui de explanar, mas eu era uma pessoa briguenta, irritadiça, com todos os defeitos do mundo que você possa pensar. Eu adorava artes marciais, eu adorava boxe, eu gostava de briga, sabe, pastor? Gostava de briga. E eu vou falar algo aqui. Ainda bem que não gosta mais. Amém, irmão. Discussão comigo geralmente terminava com a minha mão dentro da boca de alguém. E eu não estou falando... Irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque Cristo me mudou. Estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, quando eu ouço alguém dizendo que nós vamos pecar até o final, a primeira coisa que vem na minha cabeça, irmãos, e não é por maldade, essa pessoa tem alguma coisa que ela não quer largar. Porque eu tinha aquilo e eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero ser assim. E o Senhor me deu libertação sobre esse, sobre vários pecados. Eu creio no poder de Cristo, eu creio nessa mensagem. Quando você fala que nós vamos pecar até o final, você está dizendo, irmão,
que a graça de Cristo é menor do que a tua natureza pecaminosa. Você está desmerecendo o sacrifício feito na cruz. Você está dizendo que o sangue de Cristo não tem poder para te dar libertação, e isso eu não posso aceitar. Onde há fé, aparecem boas obras. O que caracteriza a quebra de um mandamento? O que será que caracteriza? Né? Porque nós vimos lá no início que a justificação pela fé, ela se manifesta na obediência a todos os mandamentos. Então, se eu quebro um mandamento, eu não estou justificado. Estão entendendo o raciocínio? Alguma dúvida ou não? O que será que caracteriza? Olha só. Pecado é o quê? Quebrantamento da lei. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando a discernir seus efeitos de caráter. Ninguém é salvo porque guarda a lei. Ninguém. Agora, eu não posso ser salvo sem guardar a lei. Porque a lei é um espelho. Pense você de manhã, quando você acorda de manhã, as mulheres vão entender o que eu estou falando. Imagine você acordando de manhã cedo e não tendo um espelho para pentear o cabelo. E, né, dá aqueles trejeitos, né, as ajeitadas. Dá para imaginar você saindo de manhã, os homens também, saindo de manhã sem um espelho? A lei serve para isso, irmãos. A lei é um espelho que mostra a perfeição de um viver justo. É um parâmetro. Eu olho para o parâmetro e vejo, eu estou dentro do parâmetro? Não. Como que eu alcanço o parâmetro? Senhor, eu preciso da tua força para alcançar esse parâmetro, porque eu sozinho não consigo. E adivinha, irmãos, o poder vem. O poder vem do céu, não vem de mim. Mas o poder vem para me transformar a alcançar essa norma que está me sendo requisitada. O apóstolo dá a verdadeira definição de pecado. O pecado é a transgressão da lei. Irmãos, se o Espírito Santo, tá? E deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você quiser briga comigo, é falar mal do Espírito de profecia. Certo, pastor? Hã? Não, é briga sim, né? Por favor, né, irmão? De beijo só, né? Mas olha só. O Espírito Santo que nos disse isso, ó, o apóstolo nos dá a verdadeira definição do pecado. Por que será que o Espírito Santo usou a palavra verdadeira? Será que existe alguma definição falsa? Questão de lógica, né? Questão de lógica. O Espírito Santo já estava nos alertando, meus filhos, prestem atenção na verdadeira, porque vai surgir falsas. O apóstolo nos dá a verdadeira definição do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Agora, olha que interessante, o que o mesmo Espírito também nos alerta. Uma classe enorme de professos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador de Cristo? É aquele que deve o quê? O que é um embaixador, irmãos? Pensa o seguinte, o pastor Paulo Cordeiro aqui, ele foi requisitado por seu governo para ser o embaixador de Portugal. Lá na embaixada de Portugal, como será que ele vai estar vestindo? O que será que ele vai estar comendo? O que será que ele vai estar fazendo? Será que os embaixadores dos países que estão aqui, eles estão utilizando os nossos costumes? Ou eles trazem as suas culturas de lá e trazem elas para cá? O que vocês acham? Traz aquela cultura para cá. Um embaixador de Cristo é um representante de Cristo. Só que aqui está falando de quem? Dos professos, só aqueles que, é da boca para fora, porque não teve uma transformação na mente e no coração. É apenas professo. Eles são o quê? Guias cegos. Mas por quê? Dão permissão ao pecador para ultrapassar os limites da lei de Deus. Pecador, quem que dá? Professos embaixador de Cristo, que são o quê? Guias cegos. Nisto são como o grande adversário das almas, igual o diabo, abrindo diante deles uma vida de liberdade em violação aos mandamentos de Deus. Faz a vida do jeito que tu quiser, porque Jesus te ama. Com esta liberdade sem lei, acabaram-se as bases da responsabilidade moral. Pode ir, meu filho, pode fazer, porque Jesus te ama. É tudo pela graça. Só a graça salva, não te preocupa. Logo, isso é um raciocínio lógico, tá, irmãos? A terceira mensagem é a mensagem de justificação pela fé. E a mensagem de justificação pela fé, ela é o quê? Não quebrar a lei de Deus. Estão entendendo a lógica?
Logo, a terceira mensagem angélica é o quê? É a mensagem de vitória sobre o pecado. É a mensagem que eu não posso deixar de pecar. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, mas em Cristo. Irmãos, Pedro, ele tinha algum superpoder, algum tipo de poder diferenciado dos 12 apóstolos? Mas ele andou sobre as águas. Como que ele conseguiu? Pelo poder de Cristo. Ali Jesus está nos chamando, ele está dizendo, meus filhos, eu estou chamando a cada um de vocês agora, pelo meu poder, para andar sobre o poder das águas, para andar sobre as águas do pecado. Isso é poder divino. Cristo tomou sobre si a humanidade por nós, cobriu sua divindade, e a divindade e a humanidade foram combinadas. Ele mostrou que era possível observar aquela lei que Satanás declarou que não se pode observar. Aqui embaixo, separai. Irmãos, o Espírito Santo, o Espírito de profecia, os testemunhos têm tanta instrução. Adventista nenhum no mundo vai poder chegar no juiz e falar, Senhor, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Como você não sabia? Eu não li. Como você não leu? Não, os livros eram muito caros. Bom, então quem sabe de repente você poderia não ter comprado aquela pizza no sábado à noite que custava R$80 e ter adquirido um livro? Onde está teu coração? Ali estará também o teu. Simples assim. Separai a humanidade da divindade, ou seja, Jesus para lá e eu para cá. E podereis procurar desenvolver a vossa própria justiça. Bom, Jesus está lá, mas eu vou tentar ser perfeito aqui. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra a mentira, contra o adultério, contra o roubo, contra tudo. Desde agora até que Cristo venha. Pode tentar fazer isso até a hora de Cristo voltar. Isso não passará de um fracasso. Você e eu sem Cristo somos nada. Simples assim. Menos que pó. Menos que pó. Cristo mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador tornam-se participantes da natureza divina e capacitados a seguir seu exemplo, vivendo em obediência a todos os preceitos da lei. Isso é graça. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Agora vem um ponto que eu acho fantástico. Através de quem o Senhor traria essa mensagem? Quem que traria? Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, pelo intermédio dos pastores E.J. Wagner e A.T. Jones. Essa mensagem que Deus manda proclamar ao mundo é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. A mensagem foi trazida por esses dois jovens pastores, tão apedrejados até hoje. Se você falar em Jones e Wagner em qualquer lugar, a primeira coisa que a pessoa vai falar para você é, mas eles apostataram. Esses homens até hoje, eles são martirizados e crucificados. E realmente eles, no final da vida, eles apostataram. Sofreram bullying durante a vida toda. Vamos ver o que eles ensinavam? Livro Materiais de 1888. Penso que o irmão A.T. Jones deveria participar das nossas grandes reuniões campais e conceder ao nosso povo, e também aos de fora, precioso tema de fé e da justiça de Cristo. Há um dilúvio de luz nesse tema. Irmãos, o que é um dilúvio? É muita água. É dilúvio. E a irmã White está dizendo que há um dilúvio de luz que foi passado a quem? Ao pastor A.T. Jones. E que seria bom que ele participasse. E que ele pregasse, não só para os de dentro, mas para os de fora. Porque essa, irmãos, essa é a mensagem do terceiro anjo. Essa é a mensagem que tem que ser levada aí fora.
é a libertação do pecado. Irmãos, existem pessoas aí fora que estão agonizando no pecado. Agonizando, elas não sabem do poder transformador e capacitador de Cristo. Testemunhos para Ministro diz: creio sem dúvida alguma que Deus tem dado preciosa verdade no momento certo ao irmão Jones e ao irmão Wagner. Material de 88. Deus concedeu a seus mensageiros exatamente aquilo que o povo... É exatamente. Irmãos, é como se você sentasse para almoçar um prato de alimento que te suprisse exatamente as necessidades que o teu corpo precisa. E nada mais. Manuscrito 8, Deus está apresentando às mentes dos homens divinamente designados gemas preciosas de verdade, apropriadas para o nosso tempo. A mensagem que Deus lhes deu era uma mensagem especial, a mais preciosa mensagem para ser dada ao mundo, para preparar um povo. Essa mensagem, ela prepara um povo, irmãos, para permanecer no dia de Deus. Irmãos, olha como que Ellen White chamava esses homens: os incomparáveis encantos de Cristo. Essa era a forma que a irmã White falava com relação a Jones e Wagner, os incomparáveis encantos de Cristo. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Jones e Wagner escreveram alguns livros, esses aqui são os principais. O Cristo e Sua Justiça, ele foi reimpresso pelo IAG. O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã é um comentário ao livro de Hebreus, fantástico, fantástico. Carta aos Romanos, As Boas Novas, é um comentário ao livro de Gálatas. A Lei Dominical Nacional, para quem não sabe, em 1888, quando teve a tão afamada, conferência em Minneapolis, já existia ventos de leis dominicais nos Estados Unidos. Estava prestes a ser votada uma lei dominical nacional. O pastor A.T. Jones, que era advogado e era líder do Departamento de Liberdade Religiosa, ele vai até o Congresso dos Estados Unidos para defender a liberdade religiosa, para que não fosse aprovada essa lei. Ele tinha 1 hora para pregar, ele prega 3 horas. Ele fala que em certos momentos ele via como que frases, palavras sendo escritas na parede. Não saiu a lei dominical. Para mais detalhes, assistam a palestra Sai Dela, Povo Meu, do irmão Mauro Carnassali, que foi inclusive a palestra que me trouxe onde eu estou hoje. Deus seja louvado. Livro História do Adventismo, CPB. Quem conhece esse livro? Que bom, porque esse livro não é mais publicado. Por que, irmão Daniel? Não sei. Não é mais. Pastor Mervyn Maxwell. Não possuímos hoje a mensagem real que Wagner apresentou. Por quê? Em 1878 não se tinha o costume de transcrever as pregações. Então nós não temos, nós não sabemos o que foi dito por Jones e Wagner em 1888. Podemos, contudo, chegar bem perto dela se examinarmos os livros publicados antes e após a Assembleia. Um desses é intitulado Cristo e Sua Justiça. Irmãos, é uma questão de raciocínio. Jones e Wagner pregaram em 1888. Nós não temos o que eles pregaram, mas nós temos o quê? Os livros que eles escreveram posteriormente. Vocês acham que eles escreveriam nos livros algo contrário do que foi pregado em 1888? Pela lógica, não. Mas vamos supor que eles tivessem escrito algo contrário. Será que a irmã White não se levantaria? Jones, Wagner, só um pouquinho. Vocês pregaram uma coisa, agora estão escrevendo outra? O que vocês acham? Será que o anjo do Senhor não teria dito para ela? História do Adventismo, página 250, e no Cristo e Sua Justiça também, página 33. Deus não nos perdoa enquanto nos deixa da mesma maneira como éramos antes. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. Deus, ele nos transforma, nós não ficamos mais iguais.
Deus não fornece uma capa para o pecado, mas elimina o pecado. Deus ele não vem e te cobre, simplesmente te disfarça. A teologia de muitos consiste em que você vai aparecer a Deus no dia do juízo pecador, como você é, e vem Cristo e põe uma capa em cima de você e tipo uma máscara, né? Para que Deus olhe para aquela pessoa e diga: esse aí não é o pastor Paulo, esse aí é Jesus. Muitos dizem que não somos nós que seremos julgados, que são as obras de Cristo que serão julgadas. E isso é um evangelho que foge completamente do que a Bíblia está nos ensinando. Perdão do pecado é algo mais do que mera forma. É algo mais do que um mero registro. Não é no tabelionato que você chega lá com a sua conta, vai vencer na sexta-feira e você entra no banco 5 para as 4, paga e não vai para SPC. Não é isso. É transformação. O perdão dos pecados é uma realidade, algo tangível, algo que afeta vitalmente o indivíduo. Justificação pela fé é muito mais do que perdão, é também vitória sobre o pecado. Estão entendendo por que esses livros não são mais vendidos? Estão entendendo? Em sua humanidade, Cristo viveu uma vida justa e podeis ter o mesmo poder que ele teve se o desejares. As promessas de Deus são condicionais. Não importa quanto Satanás possa guerrear contra ele, assaltando onde a carne é mais fraca, porque o diabo é sujo. O diabo vem te atacar onde nós somos o quê? Mais fortes? Eu não gosto de cigarro. Se chegar alguém com cigarro para mim, não vai fazer efeito nenhum. Agora já tem problemas na minha vida que se ele vem, a gente balança. E ele vem onde a gente é mais fraco. Só que não importa o quanto ele vem a guerrear, pois ele pode ocultar-se, ele é nós, tá? Ocultar-se sobre a sombra do Onipotente e ser cheio da plenitude da força de Deus. Cristo é muito mais forte do que Satanás. Pode habitar continuamente no coração do cristão. Essa é a promessa. É assim, olhando os assaltos de Satanás, como de dentro de uma segura fortaleza, o cristão, ele pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. O cristão que se coloca sobre a guarda divina de Cristo, fica nessa posição. É como se você estivesse dentro de uma fortaleza e o inimigo bate, hordas e hordas de inimigo batendo contra as paredes da fortaleza e você fica lá tranquilo e seguro. A morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como foi Adão no Éden. Cristo tomou sobre si a carne, não de um ser inculpável, mas de um homem pecador, isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita. É demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi segundo a carne, e Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Quero só fazer um leve parênteses. A questão da natureza humana de Cristo, eu vou tratar amanhã e depois de amanhã. Vão ser 2 palestras. Não sei se eu vou conseguir passar tudo. É bastante assunto. Mas eu prometo, né, salvo aqueles irmãos aqui que foram no Mission District, né, que estavam no Rio de Janeiro, viram a primeira parte. Mas eu prometo que vocês vão ver esse assunto de uma forma que vocês até hoje não viram. De uma forma diferente. Então, por isso que eu estou tratando desses assuntos, até mesmo para mostrar que a questão, o estudo com relação à natureza humana de Cristo, ela faz parte da matéria da vitória sobre o pecado, logo também faz parte com relação à matéria com relação à terceira mensagem angélica. Sua humanidade apenas velava a sua divina natureza, pela qual ele estava inseparavelmente ligado ao Deus invisível e que era mais do que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne. Como que Cristo teve vitórias? Porque ele usou seu poder divino? Não, em nenhum momento. Se Jesus usasse seu poder divino, Satanás seria o primeiro. Aqui, acabou. Está usando poder divino, não pode. Satanás seria o primeiro.
Cristo ele usa apenas o poder de Deus para vencer o pecado. Neste relacionamento com Jesus, não há somente perdão, mas há também poder para vencer. Estareis dando, aqui embaixo, estareis dando a entender que foi um sacrifício perfeito. Ah, irmãos, olha só, desculpa. Ali em cima, ó. Isso, o preto. Ouvimos desculpas, observou ela em seu sermão. E sua irmã White no púlpito pregando. Eu ouço desculpas. As pessoas dizem, eu não posso superar isso ou aquilo. O que quereis dizer com isso ou aquilo? Perguntou ela. Estareis dando a entender que foi um sacrifício imperfeito o que foi feito pela raça caída sobre o Calvário? Que não há graça suficiente e poder à nossa disposição para que possamos nos afastar de nossos defeitos e tendências naturais? É isso mesmo? Isso era a irmã White no púlpito perguntando, você está querendo dizer? O que tu quer dizer com eu não posso, eu não consigo, não dá, isso não dá, isso é impossível? Não quero. No fundo ela está dizendo que a pessoa não quer. Com Cristo, tem dificuldade, irmãos? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Qual é o limite de atuação do poder de Deus? O pastor não vale falar. Hã? Amém. A minha entrega. Base bíblica? Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Depois que Cristo entra na minha vida, qual o limite do poder de Deus? Qual o limite de poder de atuação de Deus numa vida, num coração que aceitou Cristo entrar em seu coração? Qual o limite? Não tem limite. E é isso que a irmã White, inspirada pelo Espírito de Deus, está dizendo. O que você está querendo dizer com não posso? O que você está querendo dizer com impossível? Você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez foi imperfeito? Era duro para muitos adventistas crerem nessa maravilhosa promessa. Eu queria fazer uma retificação aqui, né? É. Não era, irmãos. Ainda é duro para muitos adventistas crerem nessa maravilhosa promessa. 16 anos depois, em 1904, Ellen White lamentava na vida de muitos daqueles cujos nomes estão nos livros da igreja, não tem havido qualquer genuína mudança. Estão lá por estar. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não creem que Ele lhes dará poder para vencer seus pecados. É triste isso. Isso é triste. Sabe por quê, irmãos? Essas pessoas, elas estão aonde? Olha só. Os nomes estão aonde? Nos livros? Essas pessoas estão aonde? Dentro da igreja. Hoje no mundo nós temos só 3 classes de pessoas. Quente, frio e morno. Qual que é a pior? Por quê? Porque está dentro da igreja e acha que está tudo bem, acha que está salvo. E a hora que vier o juízo, vai se dar de conta de que perdeu a salvação e a vida eterna. E é nessa condição que essas pessoas estavam, e é nessa condição que muitas pessoas estão. Eu não sei quem são, não me importa saber. O que eu me importo saber, o que cada um aqui tem que saber é da sua vida. E eu queria até fazer um outro parênteses. Eu não gostaria que você pegasse qualquer palestra que vai ser dada aqui, você pegasse a Bíblia, o Espírito de Profecia, chegasse na sua igreja batendo na cabeça dos irmãos ou batendo na cabeça do pastor. Essa mensagem, ela é para uma transformação individual, direta. Ela tem que impactar a minha vida. E a mudança que essa mensagem vai trazer na minha vida poderá impactar a vida de outro. Se em algum momento o Espírito Santo te chamar a tu falar com algum irmão com relação a algo que está errado, é o Espírito Santo que está te guiando. Mas não saia entrando na igreja agora com um chicote, porque eu tive lá no irmão Mauro, eu ouvi o irmão Daniel falando, porque vocês estão tudo errado aqui, pá! Já começou errado. E para aqueles que duvidam disso, eu sugiro lerem o capítulo, os primeiros evangelistas do livro Desejar de Todas as Nações. Lá é muito claro
Lá é muito claro. Os discípulos, eles não chegavam na cidade falando de temas polêmicos. Eles não chegavam dizendo que Cristo era o Messias. Primeiro, eles apresentavam obras de justiça e misericórdia com as pessoas, se importavam com os irmãos. Depois disso é que a mensagem era apresentada. Fecha parênteses. Caminho consagrado à perfeição cristã. Irmão, se você tiver chance de adquirir esse... Eu tenho ele em PDF, tá? Se você quiser, fala comigo que eu te mando ele pelo WhatsApp, por e-mail. Livro fininho. Fininho. É fantástico. É um comentário do livro de Hebreus. Fantástico. Eu separei, sem brincadeira, umas 30 citações. Tive que ir tirando, porque não dava, senão a gente ia sair daqui, só da minha apresentação, a gente ia sair daqui umas 4 horas da tarde. Não dava. Mas olha só. Mas além disso, há em toda pessoa, de muitas maneiras, a tendência ao pecado, herdada desde gerações passadas, que todavia não culminou no ato de pecar. Olha o conceito. Você ser tentado não é o quê? Pecado. Não é. Mas está sempre disposta, quando a ocasião permite. Sabe aquela tendência que nós temos para alguma coisa? Ela está ali. Ela vai ficar ali, irmãos, até a glorificação. Nós apenas podemos contar com o Espírito Santo, colocando o pé no pescoço dela, enquanto nos mantermos ligados com Deus. Está sempre disposta, quando a ocasião permite, a consumar-se no ato efetivo de pecar. O grande pecado de Davi é uma boa ilustração disso. Ao livrar-nos do pecado, não é suficiente que sejamos salvos dos pecados que temos efetivamente cometido. A graça de Cristo, irmãos, ela não vem só nos salvar dos pecados que nós cometemos. Devemos ser também livrados de cometer outros pecados. Estão entendendo o poder de Deus? Não é só para me dar perdão do que eu fiz, é para me dar capacidade para que eu não faça de novo. Amém. Deus seja louvado. É que nem o pai que diz para o filho que põe o dedo na tomada: filhinho, não põe o dedo. Até que ele vai entender que não é para botar o dedo na tomada. É capacidade, é poder. E para que isso seja assim, deve ser confrontada e submetida essa tendência hereditária ao pecado. Devemos ser possuídos pelo poder que nos guarde de pecar. Um poder para vencer essa tendência ou desvantagem hereditária para com o pecado que é em nós. Nós precisamos de um poder do alto. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Espírito Santo. Sem esse poder, nós vamos cair. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram, porque sem Cristo é impossível o quê? Não pecar. É impossível. Agora, com Cristo, eu posso obter o quê? Vitória. Todos os pecados que temos realmente cometido foram depositados nele. Lhe foram imputados para que sua justiça nos pudesse ser dada, nos pudesse ser imputada. Também lhe foi depositada a nossa tendência para o pecado. Uau! Ao ser feito carne, Jesus, ao ser feito de mulher, da mesma carne e sangue que nós, a fim de que sua justiça possa realmente manifestar-se em nós na vida dos que temos efetivamente cometido, e nos salva igualmente de todos os que poderíamos cometer separados dele. Irmãos, é promessa divina. É promessa. Deus, ele nos protege, nos perdoa dos pecados e nos dá capacidade para não pecar mais. Essa é a fé de Jesus, pela que, nos lugares dos perdidos, ele esperou e confiou em Deus para salvá-lo de pecar e para guardá-lo de pecar. Essa vitória sua é a que tem trazido a fé divina a todo homem no mundo. Por ela, todo homem pode esperar em Deus e confiar nele, e pode achar o poder de Deus para livrá-lo do pecado e guardá-lo de pecar. O santuário mesmo não podia ser purificado antes que o fossem cada um de seus adoradores. O santuário não podia ser purificado enquanto se continuasse introduzindo nele uma torrente de iniquidades, transgressões e pecados mediante a confissão do povo. Eu vou usar aqui uma expressão que o irmão Mauro usa muito. Eu posso secar o box do banheiro com o chuveiro ligado? Posso secar a pia com a torneira ligada? Não. Ou seja, é isso que ele está dizendo. O santuário,
ele não vai parar de ser purificado. Ele não vai ser purificado enquanto tiver um povo aqui que manda o quê? Pecado, manda sujeira. E esta torrente deve ser detida na sua fonte. Onde que é a fonte do pecado, irmãos? É aqui, ó. Nos corações e vidas dos adoradores, antes que o santuário possa ser purificado. Quem manda pecado para o Santíssimo? Os descrentes mandam pecado? O povo que está lá fora manda pecado para o Santíssimo? Não. Por quê? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. E os descrentes, eles estão lá fora, nem sabem o que está. Eles nem sabem nada disso. O grande conflito fala que eles vão ser julgados num outro momento. É diferente o processo. O joio que tem dentro da igreja, manda pecado para o Santíssimo? O joio manda? O joio será que manda? O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual que é o pré-requisito para ter perdão? Confissão e quê? O joio faz isso? O joio confessa o pecado? Se arrepende do pecado? Não. Ele acha que está tudo bem. Quem manda pecado para o Santíssimo é o trigo, é o povo de Deus, é aquele que busca fazer a vontade de Deus, é aquele que sabe que isso é errado, pede perdão e diz, Senhor, eu não quero mais fazer. Sentido contrário. É o trigo que manda. Olha que interessante isso. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim em um novo concerto os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou pagamento dos pecados que ali estão registrados. Ou seja, cada vez que nós pecamos, pedimos perdão e mudamos, há um registro que é jogado aonde? No santuário celestial. Só que isso deve ser apagado. Mas antes que isso possa se cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e a fé em Cristo, tem direito ao benefício da expiação. O joio não pode ter o benefício da expiação, porque ele não se arrepende. Ele não confessa. Como diz um amigo meu, o joio pratica joice. As obras do joio. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento, e isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Cristo em seu santuário, página 95. Há necessário antes que Cristo venha. Isso só o trigo pode fazer. Se nos ensina, pois, claramente que o serviço de nosso grande sumo sacerdote na purificação do verdadeiro santuário deve ser precedido pela purificação de cada um dos crentes, é isso que nos ensina o livro de Hebreus, o serviço do santuário, a purificação de um dos que participam desse serviço do verdadeiro sumo sacerdote é verdadeiro santuário. É imprescindível que se acabe a prevaricação, que se definha o pecado, que se expie a iniquidade e se traga a justiça eterna na experiência de todo crente em Jesus, antes que se possa cumprir a purificação do verdadeiro santuário. Estão lendo a equivalência do espírito de profecia com o que John descreveu com relação a isso? Há uma necessidade de purificação do povo de Deus aqui, agora. Ellen White falou de Cristo e sua obra no santuário celestial, fazendo expiação por nós. Enquanto Ele está purificando o santuário celestial, disse ela, deveríamos purificar nossos próprios santuários da alma, entrando no santuário celestial com Ele, confessando nossos pecados e apegando-nos a seu braço pela fé. Essa é a função.
E esses mensageiros, esses dois homens, Jones e Waggoner, eram infalíveis? Claro que não. São homens. Olha o que a irmã White fala. E isso ela escreveu antes, tá, irmãos? Foi antes deles realmente terem apostatado. O mesmo Espírito que se manifestou no passado manifesta-se em cada oportunidade. E isso não vem do Espírito de Deus. Aqui ela está falando que esses homens eles estavam sendo perseguidos, sofrendo maledicência de líderes da igreja. Esses homens estavam sendo perseguidos e ela está dizendo que isso não vem do Espírito de Deus. Isso não vem do Espírito de Deus, vem de quem? Do Espírito do inimigo. É bem provável que os irmãos Waggoner e Jones caiam sob as tentações do inimigo. Caso caiam, não será isto uma prova de que não tinham tido uma mensagem de Deus ou que sua obra toda tenha sido um erro. Ou seja, caíram? Caíram. Apostataram? Sim. Mas o que eles escreveram veio de quem? Veio de Deus. Mensagem sofreu resistência? O que vocês acham? Será que eles foram recebidos assim? Estavam entrando lá na igreja, desenrolaram um tapete vermelho, assim, Jones e Waggoner, que mensagem fantástica, que eu tenho que abandonar tudo que eu gosto. Venham. Será que foi isso que aconteceu, irmãos? Olha só. A indisposição de ceder opiniões pré-concebidas. Opiniões pré-concebidas. Eu creio desse jeito, é isso aqui, deu. E eu não tenho vontade nenhuma de ouvir uma coisa diferente. E de aceitar esta verdade estava a base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Waggoner e Jones. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. Não foram homens que foram atacados. E é isso que muitos não entendem hoje. Muitos acham que estão atacando homens, estão disciplinando pessoas, removendo irmãos. Acham que estão atacando homens, mas não estão atacando homens. Estão atacando a luz que deve iluminar a terra com sua glória, que provém de Deus. E pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. Muitos irmãos de dentro, ela está dizendo, os de dentro estão retirando a luz que deveria transbordar o mundo. São os de dentro que estavam retendo. E hoje, como será que nós devemos proclamar essa mensagem? Manuscrito 15. A mensagem do terceiro anjo deve ir a todas as pessoas, e Cristo declarou que ela deve ser proclamada nos caminhos valados. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ele falou. Isso significa que onde quer que eles apresentem a verdade, seja perante uma congregação pública ou de casa em casa, devem apresentá-la como se encontra revelada na palavra de Deus. Nós não devemos reter a mensagem. A mensagem deve ser dita, deve ser falada e principalmente vivida. Ah, irmão, mas essa é uma mensagem muito dura. De repente eu prego só uma parte dela. Será que eu posso? Vamos ver. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo. E está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo. Eu fiz um comentário uma vez que teve um irmão que ficou muito bravo comigo, mas eu vou fazer aqui. Irmãos, se você não faz reforma de saúde, você não vai pregar a mensagem do terceiro anjo. Não é crer na mensagem. Se você não faz, se você não pratica a reforma da saúde, você não vai levar a mensagem do terceiro anjo. Simples assim. Ah, irmão Daniel, é muito radical. Não é radical. Olha só. Ela está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Quero que vocês imaginem essa situação aqui, ó. O irmão Daniel sem uma mão, certo? Eu estou perfeito ou estou imperfeito? Tá faltando uma mão, não tá? Irmãos, é questão de lógica. Não dá para levar a mensagem do terceiro anjo faltando uma parte
que é vital. Ah, mas isso é salvação pela soja. Misericórdia, me dá arrepio quando eu ouço isso. Antes eu ficava brabo, né? Hoje eu já não fico mais bravo com os irmãos, eu tenho já pena, eu tenho misericórdia. Ora, Senhor, por favor, põe na cabeça desse irmão, tira as escamas. Porque a mensagem de reforma da saúde, ela não veio para nos privar de coisas gostosas dos últimos dias. A mensagem de reforma da saúde, ela veio para dar um libertamento, um clareamento mental ao povo de Deus, para que ele tivesse plena capacidade de receber as maravilhosas bênçãos e raios de luz vindo do céu. É para isso que serve. Só para isso. E muitos lutam. Por que muitos têm a visão cerrada? Não conseguem? Porque a mente está entorpecida. Olha que interessante esse texto. Não sei se você já tinha lido. Há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Imagina Daniel hoje vindo num junta-panela. Será que Daniel comeria de tudo que está sendo servido? Ah, Daniel. Não, veja bem, você tem que ser equilibrado, né? Moderado. Eu digo que hoje em dia nós temos dois equilíbrios, o certo e o errado, né? O equilíbrio errado é o equilíbrio da gangorra. Sabe, você conhece esse, irmãos? Ó, um pé no certo, um pé no errado. Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na terra, um pé no céu. Ali, mas não tão ali. Tudo bem, se você não quiser comer carne em casa, não coma, mas se você for convidado para um aniversário e lá tiver, né, croquetinhos e tal, coma, né? Imagina o testemunho que você vai dar dando para a pessoa vai achar que você é um louco, que é um doente, né, que é um extraterrestre. Esse é o equilíbrio da gangorra. Sabe qual que é o equilíbrio celestial? É uma corda bamba, de uma ponta a outra. E você anda assim, ó, um pezinho na frente do outro, e adivinha? Segurando a mão de Cristo. Esse é o equilíbrio do cristão, é andando para frente, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, é olhando para o céu, é uma estrada reta, e é uma estrada estreita, difícil. Consideram de mínima consequência a questão do comer ou beber. Ah, isso é bobagem, não precisa se preocupar. Para que se reclame uma posição assim decidida, posição que envolve provável sacrifício de toda a vantagem terrena. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo. Opa! Aqueles que assim arrazoam o quê? De que não tem problema. Verificarão no dia do juízo que viraram as costas a expressas exigências de Deus. Ah, irmão, veja bem o livro, é um conselho. Ora, irmãos, é um conselho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que há, Criador de galáxias apenas com o som da sua voz. Imagina você andando numa rua escura à noite, e você pode ir para a direita ou para a esquerda, e vem um anjo do Senhor e diz assim: meu querido filho, eu sou um anjo do Senhor e eu vim aqui te falar. O Senhor te aconselha que não entre à direita, entre à esquerda. Aí você olha para a esquerda, né, é um caminho mais dificultoso. Aí você olha para a direita, é um caminho mais tranquilo. Ô, seu anjo, muito obrigado, porque o Senhor saiu das cortes celestiais para vir me ajudar. Mas eu vou para a direita mesmo assim. Nós fazemos isso. Nós agimos com demência espiritual, porque isso é demência. Você não querer ouvir um conselho do Senhor. Que você tenha dificuldades, eu entendo. Irmão, eu estou com dificuldade. Sabe que é errado? Sei. Vamos sentar junto, vamos orar e vamos lutar e vamos vencer isso. Mas se você falar que não tem problema, você vai verificar no dia do juízo que você virou as costas às exigências de Deus, tendo colocado a sua própria opinião como norma. E quando eu coloco a minha própria opinião, quem que eu estou tirando? A quem que eu estou endeusando? O eu. E isso é o quê? Idolatria. É quebra de mandamento ou não é?
lógica. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerada por Deus. Ai, 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 ai. Descobrirão. E eu oro a Deus para que nem eu, nenhum de vocês que está aqui, nenhum dos amados que estão nos assistindo, descubram isso. Essa mensagem será aceita? Quando essa mensagem ela voltar a ser proclamada de novo, será que ela vai ser aceita? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de... Opa! A gente já não está vivendo isso? Vitória sobre o pecado é o que hoje, irmãos? É a mensagem hoje, uma das mais atacadas hoje. Mais vituperadas, mais pisadas. Sendo chamada de falsa luz. Pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Quem que ataca a mensagem de vitória sobre o pecado? É aqueles que creem que nós não vamos vencer o pecado. E no meu humilde entendimento, quando eu olho, né, eu já disse isso. Quando a pessoa ela prega, ela fala que não vão vencer o pecado. A pessoa tem alguma coisa que não quer largar, irmãos. Tem alguma coisa. É o que eu entendo. É o que eu entendo. O que fariam os heróis do passado hoje, caso vivessem nossos dias? Será que se Elias comeu carne, irmãos? Comeu carne? Comeu, né? João Batista, Enoque, Jesus. Será que esses heróis do passado, se eles fossem teletransportados, fossem postos de uma máquina do tempo, para hoje, e eles caíssem hoje, nessa dispensação, qual seria a postura deles em relação a tudo? A vestuário, a alimentação, a vitória. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Isso é pacífico, né? Nós temos muito mais luz do que os heróis do passado. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras. Quer que eu traduza? Tem aquela Bíblia, né, NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje, né? Querem que eu traduza essa frase aqui? De uma forma bem simples. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras. Vou traduzir. Irmãos, a gente tem que botar Enoque no bolso. Tem que botar Elias no bolso. Está ali, ó. É só ler. Se alguém discordar de mim, não tem problema. A gente senta ali e conversa depois. Mas o que eu estou lendo é isso. Eu não posso ser aceito por Deus prestando o mesmo serviço, fazendo as mesmas obras, a fim de ser aceito e abençoado por Deus como eles foram. Cumpre-nos imitar a sua fidelidade e zelo. O que eu tenho que imitar dos heróis do passado? Fidelidade e zelo, aquela fidelidade. Viver o quê? 100% da luz que se tem. Quanto que eles tinham de luz? Era mais ou menos que nós? Menos. Eles viveram 100% da luz que tinham? Sim. Quanto mais de luz nós temos? Muito mais, né? Quanto de luz que eu tenho que viver hoje? 100%. Aperfeiçoemos nossa luz como eles fizeram a sua e façamos como eles teriam feito caso vivessem nossos dias. Se esses homens vivessem hoje, seriam vegetarianos estritos. Creriam na vitória sobre o pecado. Teriam reforma no vestuário. Tudo. Tudo. Qual será a atitude de muitos? Nas igrejas, tá? E não é nas igrejas de fora. Isso aqui não fui eu que pus, tá? É o próprio livro. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre quem? Os que não se têm humilhado diante do Senhor. Vai cair luz, vai ter Espírito Santo, vai ter uma manifestação fantástica do poder de Deus dentro da igreja, mas ela não vai se manifestar naqueles que não têm se humilhado. Aqueles que não abrem a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, ou seja, quando o poder ele vem
É um poder que ilumina a terra com a glória de Deus. Eles quem? Esses que não se humilharam. Eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Ah, irmão, essa mensagem é perigosa. Não pregue sobre isso. Não, isso é muito perigoso. Alguma coisa que despertará os seus receios. E se disporão a resistir-lhe. Resistir. Visto que o Senhor... Olha, irmãos, presta atenção. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, combaterão a obra. O Senhor não está agindo do jeito que eu acho que tem que agir, então essa obra não vem de Deus. Por quê? Dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Ah, irmão, eu tenho 30 anos de adventismo, você não sabe nada. Já ouviu isso? Oh. Ah, irmão, eu sou 5ª geração aqui, ó, salvação por pedigree. 5ª geração de adventista, ó. Tu quer saber mais do que eu? Não. Não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Como mostrar que a mensagem é real, irmãos? Esse é o último slide. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Se você nasceu, se você herdou da sua família algum hábito, promiscuidade, bebedeira, ódio, qualquer coisa, você não deve ficar escravizado. Se você cultivou alguma coisa, você cresceu e entrou para as drogas, entrou para algum tipo de vício, se você tem alguma tendência, tá? Herdada ou cultivada, em lugar de ficar subjugado em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Irmão, você não está sozinho. Uma vez, me disseram assim, são só vocês e uns poucos que creem dessa forma. Eu falei, desculpa, irmão, tu está enganado. Não, são os poucos. Não somos, não. Somos nós, todo o universo não caído e todos os anjos celestiais ao lado de Deus que cremos dessa forma. Então eu quero que você saiba, irmão, você não está sozinho. Você tem o privilégio de ter Cristo ao teu lado. Você tem o privilégio de ter o Espírito Santo ao teu lado. E se for preciso, Deus enviará todo o exército celestial de anjos para vir te auxiliar. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Quero que você saia daqui agora, tendo a certeza de que a terceira mensagem angélica, ela vai ser proclamada. Independente da força, da resistência que ela esteja sofrendo, ela vai ser proclamada, porque ela não é uma mensagem do irmão Daniel, não é uma mensagem do Mauro, não é uma mensagem de nenhum grupo. Essa mensagem é uma mensagem celestial, e ela tem a assinatura e a chanfra e o apoio do próprio Deus e de todo o universo. Foi um prazer ter estado aqui com vocês, que Deus os abençoe, e que essa mensagem, não a do irmão Daniel, mas que essa mensagem do céu ela possa realmente ter tocado a mente e o coração de vocês. E que o Espírito Santo possa impressionar cada um de vocês a tomar sérias e decisivas ideias e posições com relação ao que tem que ser feito. Vamos fazer uma oração? Pode ser de pé. Santo e eterno e poderoso Deus, amado Pai, nós aqui te agradecemos, ó Senhor, por tamanha informação, por tamanho dilúvio de mensagem que Tu tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, por toda essa mensagem de vitória sobre o pecado e principalmente, Senhor, pela certeza de que Teu Santo Espírito e de que Teus anjos estarão sempre à nossa volta. Abra a mente e o coração de cada um de nós, abençoando cada família aqui representada, abençoando e protegendo também, Senhor, cada um dos irmãos que estão nos assistindo pela internet.
e a cada um daqueles que algum dia irão ver essas mensagens. Que teu Santo Espírito seja sempre conosco. Dá-nos um bom resto de dia e continue abençoando, Pai, fortemente essa programação. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.